tarde. Hoje nós vamos falar sobre os smartphones. Esses pequenos aparelhos que revolucionaram a nossa forma de interagir com o mundo. O primeiro surgiu há 10 anos, criado pela Apple. Hoje, quase 5 milhões de aplicativos são oferecidos aos usuários. E você, para que usa o seu smartphone? Os aplicativos que eu mais uso é o WhatsApp, o Facebook, são os aplicativos de comunicação. Eu uso também aplicativos que ajudam a estudar em geral. Principalmente localização, porque assim, se eu vou numa cidade nova, se eu tiver um aplicativo, eu chego em qualquer lugar. O carro-chefe dessa revolução foi o iPhone, um aparelho celular com apenas um botão e com a tela sensível que responde ao deslizar dos dedos. O sucesso do iPhone fez as empresas concorrentes desenvolverem aparelhos similares. No mundo, são 1,5 bilhão de smartphones. No Brasil, 168 milhões. O trunfo é a facilidade em navegar na internet, além de toda a sorte de aplicativos como informativos, jogos, mapas, GPS, redes sociais, localizadores de serviços e produtos e até operações bancárias. E a empresa que virou sinônimo de inovação já trabalha no desenvolvimento de novos recursos que em breve deverão estar na tela dos novos iPhones. Uma grande inovação que a gente vê que vai acontecer nos celulares é aqueles óculos de realidade virtual, onde você pode pegar o seu celular, encaixar num certo aparelho e usá-lo como uma tela onde você vê 3D, onde você consegue ter uma imersão. Isso é uma grande tendência que tem aparecido. E para falar sobre o uso dos smartphones, recebemos Ilan Brennan, educador e escritor de literatura infantil, e Luiz Mauro Sá Martino, professor de comunicação da Faculdade Caster Líbero e do curso de música da Faculdade Cantareira. Você que pode participar da nossa conversa, mandando suas perguntas e também comentários. Pode ser pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. 10 anos, então, de smartphones entre nós, né? Aí se a gente pergunta para as pessoas, você viveria sem ele? Não consigo imaginar, mas vivíamos, né? Sim. Sabe que quando eu vim para fazer aqui agora esse programa, eu lembrei do Provocações, do saudoso Abu Janra. Sim. Um final de programa ele falou assim, de um pensador, ele falou assim, era a frase assim, a tecnologia é a resposta. Mas qual mesmo é a pergunta? Então, a gente está nessa fase agora, né? A gente está fazendo as perguntas certas a respeito da tecnologia, do smartphone e o que tem a ver, né, o mundo ao redor desse aparelho. Eu acho que não, né? Quando a gente fala de, por exemplo, de criança, de infância, a gente estava falando aqui, né, antes, vendo os vídeos, as crianças já estão usando a realidade, né, aquele óculos de realidade virtual, aumentada, em restaurante. Além do smartphone, durante o almoço, durante o jantar, os pais reclamam tanto, sabe, que não tem tempo com os filhos, chega no restaurante, vivi esse final de semana, chega no restaurante e estão lá com o smartphone dando para os filhos. Muito comum, É uma cena muito cada comum no um mundo. ali na sua. No mundo. Então a gente tem que fazer as perguntas certas. Eu acho que a gente vem confundindo cada vez mais a tecnologia com o uso que a gente faz da tecnologia. A tecnologia em si, o aparelhinho, o smartphone, ele tem potências, ele tem capacidades. Mas quando essas capacidades chegam no dia a dia, requer que a gente saiba como que nós vamos usar esse tipo de capacidade. Porque a mídia em si, ela não faz nada. A tecnologia em si, ela não faz nada. Nós fazemos Veio para ajudar. coisas. Nós estamos Ela exagerando, então? Eu não diria que ela veio para ajudar. Ela veio. Ela pode fazer um monte de coisas. Mas depende do uso que o humano faz. Porque nós esquecemos que nós, humanos, ainda estamos no controle. Então, no restaurante, quando tem lá a família inteira, cada um com seu smartphone, isso é uma cena muito comum e assustadora, ao meu ver. Ok, eles estão interagindo, talvez, não sei, mas ali falta o humano. Falar, olha, vamos conversar, vamos olhar, vamos brincar de outra coisa, vamos fazer alguma outra experiência. Eu limito muito, por exemplo, o acesso do meu filho ao smartphone nesse tipo de situação. Estamos juntos, vamos brincar. E aí é um barato voltar para a imaginação. O professor colocou uma coisa importante aí. Existe um ser humano que está no comando. Estamos no comando ainda bem, né, Ilan? Mais ou menos no comando. Tem pesquisas... Você falou assim, existe a tecnologia, tem que saber então como usá-la da melhor forma. Tem pesquisas que mostram, dá um outro programa isso, professor, mas tem pesquisas que mostram, e textos, que, por exemplo, as redes sociais pegam, através dos algoritmos, informações que a gente nem
têm ideia do que eles estão pegando. Eles sabem nossa vida pessoal, o que a gente faz, onde a gente está. A gente vai dando a nossa privacidade para a gente ter isso de graça, as pessoas querem de graça aplicativo, querem usar de... Então, para a gente ter essa troca, eles não são bonzinhos, eles estão pegando, colhendo informações, a famosa Big Data. Então, eles têm um controle, quer dizer, o controle não está tão nas nossas mãos também. O controle está lá, você não quer fazer nada, de repente pega lá, aparece no seu aplicativo uma compra que você nem pensava em fazer e vai lá e compra, porque ele está te sacando. Ele sabe que você vai gostar. Ele né? sabe quem é você. Então, desde criança, imagina quanta informação a gente tem. Mas eu vou falar uma coisinha sobre... Achei muito legal isso, professor, porque realmente a tecnologia, ela está lá dada e a gente faz esse uso. Eu lembrei de um conto zen budista que fala sobre a faca, né? A faca pode ser usada para matar ou para passar manteiga no pão. Sim. Quem faz a escolha é o humano que vai estar com a faca na mão. Vale para o smartphone. Assim como eu faço a escolha de me desconectar. É uma escolha difícil nos dias de hoje, muito difícil. Mas a gente ainda tem essa possibilidade de, sabendo, inclusive essa parte toda desse controle que as empresas, que as organizações têm, fazer a opção mais difícil, que é a opção por desconectar. Agora, professor, você conhece bem esse aluno na sala de aula antes do smartphone também. Então, sabe quem era esse estudante sem conhecer essa tecnologia. Qual a principal mudança? Porque a gente sabe que antes existia ali o estudante que copiava, grifava, anotava, escrevia mais. O que mudou na prática? Duas grandes mudanças. A primeira delas vem de fora da sala de aula. A geração que nasceu a partir de 95 para 2000, que nasceu nesse ambiente digital, ela tem uma velocidade de informação, de captação de informação, diferente da geração da minha, por exemplo. E olha que eu já nasci no ambiente da televisão. Sim. E que é diferente do pessoal que nasceu lá no ambiente do cinema um século atrás. Então, a velocidade de informação deles e a quantidade de referências é muito grande. A sala de aula, ela ainda está tentando se adaptar, se perguntando justamente aonde que nós estamos diante desse pessoal que está chegando, dessa turma que está chegando. Na sala de aula em si, tem algumas mudanças muito interessantes. Por exemplo, é muito comum quando eu estou conversando com algum aluno, e aí falo, tive uma ideia aqui, anota, por favor, tal sugestão de livro. Raramente alguém pega um caderno, eles puxam o smartphone, anotam, e é muito mais prático. E uma outra coisa interessante que acontece às vezes, e que eu me surpreendi da primeira vez que aconteceu, tinha lá colocado alguns nomes na lousa, tal, não sei o quê. No final, uma pessoa puxa um smartphone e fala, professor, dá licença, fotografa a lousa. Eu falei, você tira uma foto da lousa? Isso faz uns 4, 5 anos. Tirei que fica mais fácil para estudar. Eu falei, ok, legal, isso é bom. A gente se adapta, o nosso cérebro tem uma plasticidade, né, uma capacidade de adaptação fantástica. E eu, pelo menos, acho maravilhoso que a gente veja esses novos ambientes sendo tão bem, usados pela garotada. Agora, dentro disso aí, lógico, né, surgem as mudanças, surgem os estudos para tentar entender as consequências disso, né? Tem vários estudos aí, comandados por cientistas, pesquisadores de vários países. Eu separei aqui algumas coisas para a gente comentar. E uma delas tem um pouquinho a ver até com o professor está colocando. Pesquisadores norte-americanos pegaram 2 grupos, né, de pessoas, e para o primeiro grupo, vou fazer perguntas para vocês. Né? Para o primeiro grupo, eles disseram a seguinte coisa, olha, vou colocar algumas frases, essas frases vão ficar salvas no computador. Vão estar lá para pesquisa quando vocês precisarem acessar. E para o segundo grupo, olha, atenção, essas frases não vão ficar salvas no computador. Qual foi o grupo que depois tinha decorado isso na memória? Espontaneamente, assim, sem precisar acessar nada. Quem que decorou? Os que não precisavam usar o computador. Aqueles para quem os pesquisadores falaram, está salvo. Então, o que eles concluem aí? A partir do momento que você diz, está ali para acessar, a pessoa não se preocupa. E daí, uma conclusão que eles têm muita preocupação é de que estaríamos, então, acessando menos a nossa memória. Né? Isso preocupa vocês? Como é que vocês têm... Olha, tem um fato que ele é real nos últimos anos, que é o seguinte, achando que, por exemplo, dando tablet na educação, ou seja, um smartphone gigante, a educação ia ser mais eficiente e ia melhorar. Todas as pesquisas, sendo que o governo brasileiro, na gestão passada, o Ministério da Educação comprou, sei lá, 400 mil tablets. Cara, acho que isso é dinheiro jogado no lixo, porque a questão é formação. Aquilo lá foi jogado do nada. E nos Estados Unidos mostram que as crianças que usam tablet em sala de aula não vão melhor, é isso que você estava falando, não vão melhor do que as crianças que não usam. Aliás, distrai.
Existe uma distração. O tablet, o smartphone trabalha na questão da memória. E tem uma imagem bem clara para as pessoas verem isso, é o mar. Então você está lá no mar, você tem lá as ondas. Eu não sou surfista, mas quando você acompanha um surfista, ele está lá surfando. É gostoso, vai de uma onda para outra, vem o vento. Só que esse surfista, quando ele mergulha, ele tem um mundo profundo lá dentro, que é silencioso, que tem corais, que tem peixes. É um mundo sem o smartphone, sem a internet. Então tem dois mundos que têm que ser acessados. E hoje a memória acessa só o surf, só a questão do pulo de onda para onda, uma ansiedade muito grande, cadê a próxima onda, cadê a próxima onda? E o relaxamento, que a leitura, por exemplo, no papel dá isso pra gente, o desconectar dá isso pra gente, o respiro, a tranquilidade vai se perdendo. Isso tem sentido? Eles até colocaram um nome nesse comportamento das pessoas que seria efeito Google, quer dizer, a pessoa sabe que está ali no Google, eu não preciso então absorver, prestar tanta atenção naquela informação, qualquer coisa eu dou um Google ali e aparece. Né? Tem que observar o seguinte, os tablets, os smartphones, eles são meios tremendamente dispersivos, porque ao mesmo tempo eles atraem o nosso olhar, eles atraem a nossa atenção, nós ficamos o tempo todo buscando mais e mais informação, esperando a próxima tela, o próximo comentário, a próxima postagem, só que o nosso grau de retenção é muito pequeno. Então você fica meia hora lá, girando a tua timeline, no final dessa meia hora você se pergunta, tá, do que eu lembro? Eu vi uma quantidade imensa de informações, mas o que eu retive? Praticamente nada. E a gente precisa lembrar uma diferença que é muito importante. Informação, o acesso à informação não é garantia de construção do conhecimento. Para construir o conhecimento, eu preciso de um mediador, um ser humano, uma professora, um professor, pensando no ambiente educacional, que vai fazer essa ponte entre a informação que a criança, o jovem, até nós adultos, ele tem, mas como que ele vai utilizar essa informação? Porque senão, para manter a tua metáfora do mar, que eu acho muito interessante, a gente se afoga nesse mundo de informações. Então, depois de horas navegando, você fala, mas tá, o que eu absorvi? O que mudou? O que eu transformei? Tem uma questão legal que você está falando, estou lembrando agora, a minha filha de 10 anos, ela tem mais informação que o rei Luís XIV. O rei Sol. Só que isso não quer dizer que ela seja mais madura que o rei Luís XIV, que ela tenha condições de lidar com pessoas. O smartphone tem outro componente interessante, além de ser dispersivo, ele é autocentrado. Você fala, não, mas você se comunica com outro. É muito diferente. Não sei se você já viu isso, né, com seus filhos, com crianças à sua volta, mas fala assim, eles estão em comunicação com o outro pelas redes sociais e quando eles se encontram pessoalmente, eles não sabem falar. Tem um problema de fala, de comunicação real. Parecem estranhos, mas você não falou com esse menino aqui? Por que você não está falando com ele? A minha filha diz, não é a mesma coisa, é mais fácil no celular. Então, você tirar um pouco o celular, pode usar, mas deixar um tempo onde a vida real se coloca, é uma questão de formação mesmo, formativa. Mas daí vou só interromper um pouquinho para trazer um outro elemento aqui para a nossa conversa. É um vídeo que está circulando aí no WhatsApp, que diz o seguinte, que é impossível você mexer no smartphone e fazer uma segunda atividade. Vamos dar uma olhadinha aí nesse vídeo para comentar? Até a chegada, né, uma paródia, é uma brincadeira, né, mas fala assim, é por isso, até a chegada do Guiding Hands, que vai te ajudar a fazer outra coisa. Olha, a pessoa está ajudando ele a atravessar a rua, né, enquanto mexe no smartphone, porque sabemos aí de quantos acidentes, né, que acontecem com as pessoas que não olham mais para frente, a outra ali está guiando, e por aí tem vários exemplos aí, por aí vai, né, as pessoas, algumas pessoas olham aí, acham engraçado e outras acham assustador, né, olhar para isso, né. Já é uma realidade isso, viu? Esse vídeo não é paródia, não, Não é paródia, não. Então, até assim, pois é, impressionante saber, não é paródia não, porque aí vem uma seguinte notícia, e é notícia mesmo, que a Holanda inaugurou faixas luminosas no chão para alertar os pedestres que não tiram os olhos do celular. Vamos ver. A novidade foi instalada nas calçadas da cidade de Bodegraven. As faixas mudam de cor conforme o sinal de trânsito, orientando as pessoas. Essa foi a saída encontrada pelo governo para dar mais segurança para as pessoas que andam olhando o tempo todo o smartphone, com a cabeça baixa e não prestam atenção em mais nada ao seu redor. Na internet, vídeos dos desatentos batendo em postes ou até mesmo caindo são muito comuns. Ferramentas similares estão sendo testadas com sucesso na Alemanha e outros países da Europa. O número de acidentes vem caindo graças aos sinais no chão.
Aí a gente para pensar o seguinte, né? Ok, temos aí um problema de fato. As pessoas não olham mais para frente, vão ali, ficam o tempo todo com a cabeça baixa, mexendo no celular, no aparelho celular. Vem ali as autoridades com a solução. Então, existe um problema, é perigoso, as pessoas podem ser atropeladas. A solução, então, é colocar essas luzes para chamar a atenção. Não é dizer, não, temos um problema, vamos, né, parar, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se vai atravessar a rua, olha para frente, não mexe o celular, não é isso. Então, me parece que tem um paliativo aí para um problema que já está endêmico, né? A nossa incapacidade de tirar o olho de tela. Tela luminosa tem uma capacidade muito interessante de atrair o nosso olhar. Isso aí, segundo algumas pesquisas, é uma questão até biológica. Então, quando a gente vê a tela, como a tela tem sempre novidade, o nosso cérebro espera que a novidade pode ser um perigo em potencial. Então, a gente não consegue tirar o olho da tela, porque sempre a próxima informação pode ser uma informação que vai desencadear uma reação de estresse. O curioso é que isso, paradoxalmente, já desencadeia o estresse. Então, a gente manda o e-mail num dia, se não está respondido naquele dia, naquela hora, a gente manda o WhatsApp para confirmar, manda o inbox para confirmar, naquela ansiedade de ver a próxima informação que vai aparecer na tela. E a própria luz, ela tem a ver com os hormônios, né? À noite, o corpo funciona de uma forma diferente, libera hormônios. O médico pode falar isso, o endócrino sabe disso, né? À noite tem liberação de hormônios. E hoje em dia, quando as pessoas estão com a tela à noite lá e estão com insônia, não sabem por quê. Tem a ver com isso, né? O cérebro reconhece aquela luz como, bom, estamos no nosso dia aqui, que é bem Os nossos telespectadores estão falando que, de fato, eles reconhecem que existe isso, esse problema, estão se reconhecendo aqui na nossa conversa e querem saber se vocês propõem alguma coisa aí para chegar a um equilíbrio, para vivermos saudável. Nós vamos falar daqui a pouquinho, no próximo bloco. Até já. JC Debate, hoje conversamos sobre o uso dos smartphones com a gente Ilan Breman, educador e escritor de literatura infantil, e Luiz Mauro Sammartino, professor das faculdades Casper Líbero e Cantareira. Antes de retomar aqui a conversa, vou chamar uma outra reportagem mostrando que é muito importante também nós darmos um descanso para o nosso cérebro dessas tecnologias todas. Daisy passeia pela praça sem lenço, nem documento, nem celular. Tudo depois de adoecer por dependência da tecnologia. A ponto de eu começar a esquecer as coisas, não prestar atenção naquilo que merecia atenção, não dar valor para as coisas que merecem ter valor. Parece tranquilo mergulhar no mundo digital, mas o uso frequente engana. Para o cérebro é como se estivéssemos em perigo. E você acaba abandonando situações do dia a dia e deixando de ser pragmático para situações reais, para, abrindo mão das situações reais, estar apto para atender uma emergência que não existe. Desligar o aparelho, se desconectar, é dar ao cérebro um tempo. O relaxamento é semelhante àquele que sentimos quando estamos de férias no campo. Dar folga ao smartphone melhora o sono, a produtividade, recupera a memória e a bateria do dono. Já faz um mês que o celular de Daisy está esquecido na gaveta e ela só se desconectou dele. Quando eu estiver em casa, eu atendo. Em casa, quando eu estiver no trabalho, eu atendo. No trabalho, eu respondo e-mail. Eu só não vou ficar numa sangria desatada de responder toda hora e ficar toda hora disposta e disponível para as pessoas. Pois é, a Daisy contou aí, enfrentou vários problemas, precisou chegar ali no limite para resolver se desconectar. O Samuel aqui pergunta, vocês têm alguma sugestão de como podemos, então, combater todos esses problemas que foram apresentados aqui no programa? Eu tenho uma solução bastante radical que eu adoto na minha vida. Não sei se é a melhor, é a que eu uso, tem funcionado. Daqui 10 anos, talvez eu possa dizer que errei. Eu sou radicalmente a favor da desconexão em horários bem determinados, uma autodisciplina que eu tento colocar para mim, de não me conectar em determinados horários. Ter tempos de desconexão para poder me conectar com outras coisas. Então, às vezes, até no espaço das atividades de trabalho, tem alguma atividade que requer concentração,
naquele momento eu não vou ver e-mail, eu não vou ver redes sociais, vou me desconectar para poder me concentrar melhor no trabalho que eu estou fazendo. E também, numa questão de horários, tentar dividir os horários de conexão e os horários de desconexão. Ou até melhor dizendo, os horários de conexão via smartphone e os horários de conexão via olho no olho. Então, de final de semana, raramente eu consulto rede social. Por quê? Porque é um outro espaço. O final de semana é um espaço para a minha família, é um espaço para eu ficar em casa, ou para sair, ou para ver amigos. Então, naquele momento, dificilmente você vai me encontrar conectado do finalzinho da noite de sexta até o início da manhã de segunda. E eu tento fazer isso como uma espécie de disciplina mesmo, porque o meio digital, ele puxa muito a gente. Tem uma pesquisadora americana chamada Sherry Turkle, que ela usa uma expressão ótima. Ela diz que com o digital, nós estamos always on. Como a jovem da reportagem falou, nós estamos sempre disponíveis. E eu me pergunto, será que nós precisamos estar realmente sempre disponíveis? Mas as pessoas perdem um pouquinho a noção nesse sentido, né, Ilan, professor? Elas acham que o outro está disponível, então manda ali, cobra, né? Mas você não viu ainda, eu te mandei uma mensagem, você não respondeu, parece que a pessoa precisa estar disponível e responder ali imediatamente, o tempo todo, como se tudo fosse muito urgente? Se a gente fizer uma análise filosófica, social da sociedade, isso também se confunde. O mundo do smartphone não está fora do mundo social. Então, as relações também estão muito assim, né? Estão muito instantâneas. Eu falo, a nossa sociedade é aquele macarrão instantâneo, né? Todo mundo quer coisa rápida. Brinco do micro-ondas, que foi uma revolução, você pega lá seu prato, põe lá 1 minuto e meio, e tem gente fazendo assim, vai, acaba logo, e aperta stop, para antes do 1 minuto e meio, que já é a revolução da rapidez do prato, a ansiedade é tamanha. Então, o smartphone já entra nesse mundo que o Chaplin já fazia isso nos seus tempos modernos, ele já vinha sacando genialidade do Chaplin, dessa rapidez, da coisa efêmera, instantânea. Então, talvez o smartphone ele já vem pegando uma coisa que a gente já vinha vindo desde a época das grandes indústrias. Então, eu acho que a solução, na verdade, é uma questão mais equilibrada e sensata também, eu tento isso fazer na minha vida, que é partindo da questão que chama utilitária. O que é isso? Está te fazendo mal? Está te fazendo bem. Se você está bem com o seu smartphone, as suas relações estão ok, a sua relação com a sua família está ok, você consegue conversar com seus filhos. Mas a pessoa, quando está dependente dessa tecnologia, ela tem esse discernimento? Com certeza, porque chega em casa, eu conheço uma pessoa que me falou, você chegou em casa, foi para a sala, a filha foi para o quarto, a esposa foi para um outro quarto, e os três começaram a conversar entre os três pelo smartphone. E, de repente, ele teve um insight que estava se repetindo, não conseguia mais ver o olho. Ele teve um ataque, falando, não, pera, uma coisa está errada. Então, no momento da janta, do almoço, no final de semana, pode relaxar, vai brincar, mas no final de semana, momentos de estar junto, isso é fundamental. E a pessoa vai perceber isso, ela vai sentir isso no corpo dela, na ansiedade, na insônia, na relação. Cadê os meus filhos que eu não vejo mais? Vou crescer, ver eles por foto no Instagram. Olha, ele cresceu. Então, como a Deise, ele da reportagem, percebeu que não estava mais fazendo as conexões, né? Que estava ficando mesmo com o cérebro mais preguiçoso. Claro. Exatamente, assim, né? porque assim como essas ferramentas, elas são absolutamente maravilhosas, e eu tenho tudo quanto é rede, eu uso isso daí, uso tablet, eu sou completamente conectado, mas justamente me policiando, me tentando controlar, para que essa conexão, ela trabalhe a meu favor, e não eu trabalhe a favor da conexão. Uma sociedade em rede, ela é uma sociedade que demanda o tempo todo, e essas demandas vêm de tantos lugares que se eu, indivíduo, pessoa, não começar a olhar o quanto eu estou ligado a essas demandas, eu perco uma coisa que é importantíssima, que é o tempo para mim e o tempo para nós. Não, e tem uma coisa também importante que você foi falando, que tem a ver também, olha como está tudo conectado, falando de conexão. As fake news, as notícias falsas, a preguiça da memória, você pega na rede social, vê uma notícia, e acontece em casa, minha filha chega, pai, é verdade que, falei, eu li isso na minha rede social, falei, então vamos parar de preguiça, vem comigo, vamos lá pesquisar para ver se isso é verdade ou não é. E já compartilha. E já compartilha. Já compartilha. Agora a nova fake news é que não vai ter eleição no que vem. Né? As pessoas começam a falar, não vai ter porque eu vi, mas você foi checar, você foi ver de onde surgiu isso, né? Tem lá um grupo que está pegando criança, sequestrando, falei, mas você foi checar? Então você vê com a nossa preguiça também mental, né? Agora, como que vocês imaginam o futuro nesse sentido? É difícil imaginar? É cedo para saber? Porque nós sabemos que toda a análise que é feita enquanto a revolução está em curso é difícil, né, de definirmos, professor. Como é que será que as futuras gerações vão olhar para isso que nós estamos vivendo agora, para essa grande revolução tecnológica? Eu imagino um futuro cada vez mais conectado, eu espero que esse futuro seja cada vez mais conectado,
E espero que nós, seres humanos, façamos cada vez mais um esforço para acompanhar essa conexão, mantendo aquilo que nos torna humanos, mantendo a emoção, mantendo o contato, mantendo a relação com o outro, mantendo a relação consigo, porque essa tecnologia, ela é legal. O celular é super prático, o celular, você está lá na fila esperando o ônibus, você estaria entediado. Puxa, é legal você trocar uma mensagem com o outro, ler uma notícia, ele tem uma potencialidade muito bacana. E eu vejo que essa tecnologia, se aliada ao ser humano, ela é super bem-vinda, ela é super legal. É só a gente não esquecer quem é que está no comando. E esse comando, às vezes, como dizia um amigo meu lá da Inglaterra, ele falou, não vamos... Ele estava falando da televisão. Alguém falou que a televisão nos controla e manipula. Ele falou, olha, tem um botão fantástico que elimina esse controle. É o liga e desliga. Olha, eu sou meio pessimista, né? Falam que, na verdade, a pessoa mais informada é mais pessimista, né? Aquele que é otimista é aquele que é mal informado, né? Então, eu sou um pouco mais pessimista, eu sou mais distópico. Essa utopia que alguns colocam, a sociedade perfeita, todo mundo... Não, eu acho que vai ter um momento que a sociedade, como aconteceu outras vezes, né? A sociedade vai ter que parar e ver para onde isso está levando a gente. Vai ter um lado que vai ser um lado muito, sim, maléfico, vai ser um lado que não vai ser bom, onde as pessoas não vão mais se encontrar, onde o fake news vai ser a realidade, onde o controle das corporações, existe isso, com os nossos dados, vai ter algum resultado. Então, a gente vai ter que encontrar esse ponto de equilíbrio. Mas você acha que vai precisar chegar lá no vai chegar sempre poder olhar? A pessoa que tem um ataque do coração começa a fazer ginástica. É sempre assim. Você tem ataque do coração, vou cuidar da minha vida. Vai acontecer a mesma coisa com a tecnologia. Quando chegar lá no momento que ninguém vai conseguir mais dormir, vai estar conectado com o cérebro, com um chip no cérebro, e não aguentar mais. Então, aí a gente vai parar e chegar num ponto de equilíbrio. Vamos usar com sabedoria a tecnologia. Eu tomo assim cuidado. esperamos. Nosso tempo acabou, professor, infelizmente. Vamos marcar um próximo capítulo, porque ainda tem muito aí para falar sobre esse assunto, né? Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje com a gente. Até a próxima e boa vida para todo mundo. Obrigada. Obrigado pelo convite. E o JC Debate fica por aqui. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Lá você encontra todos os nossos programas anteriores, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Nós voltamos amanhã, 12h30. Uma ótima tarde para você. Eu espero você amanhã. Até lá.